Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Saúde Digital. Hoje, mais uma vez, a gente vai conversar um pouquinho sobre o calendário da saúde. E para conversar com a gente está recebendo hoje uma convidada muito especial, a doutora Sheila, cardiologista. Gostaria que a senhora se apresentasse. Bom, meu nome é Sheila, eu sou cardiologista, trabalho na Prefeitura de Campinas desde 2015, então ano que vem faço 10 anos de prefeitura. Trabalho aí com os pacientes no atendimento ambulatorial e também um trabalho junto com os centros de saúde, que a gente faz matriciamento também. Doutora, qual que é a importância da gente ter aí um mês, né, que é o Setembro Vermelho, para a gente se atentar a cuidar do nosso coração? Bom, as doenças cardiovasculares, elas já são a principal causa de morte no mundo inteiro já há mais de 2 décadas e no Brasil também e em Campinas também. É a principal causa de morte e é o que nos alerta aí para o cuidado, né? E a gente sabe que aí mais de 80% dessas doenças são devido a fatores de risco cardiovasculares, que a gente chama, né? A pressão alta, o colesterol alto, o diabetes, o sedentarismo, o fumo, né? São fatores muito importantes no desenvolvimento dessas doenças que vão culminar na morte. Mas elas começam aí com 30, 40 anos já a se desenvolverem a partir das escolhas que a gente vai fazendo para a nossa vida e pode acabar desenvolvendo aí com 50, 60 anos uma doença que pode ser grave ao ponto de causar mortes prematuras, né? Então a gente considera mortes prematuras antes dos 70 anos, né? Dos 30 aos 69 anos. E essas doenças cardiovasculares são as principais causas de morte nessa população de mortes prematuras. E quais são essas principais doenças cardiovasculares? Eu comentei agora do infarto, né? Ela é a principal, a mais conhecida. Ela é causada por entupimento, né, da artéria que leva sangue para o músculo do coração, que são as coronárias. Elas formam plaquinhas de gordura, que a gente fala, né, placas de aterosclerose, e que num dado momento instabilizam e levam a entupimento dessa artéria. Quando essa artéria entope, você sente a dor, né? Então, é muito conhecido pela dor no peito, de início, né, súbito ou até gradual, né? Começa a ter uma dorzinha no peito, que some, aí depois ela volta e de repente ela volta com tudo, causa uma dor assim de forte intensidade, com suor frio, desconforto respiratório. Isso é o momento em que o sangue está ocluído, né, na artéria, na coronária, e a parte do músculo do coração que deixou de receber sangue para de bater, para de funcionar. E se você demorar muito para essa artéria abrir, né, que são, né, os métodos aí de tratar o infarto, né, acaba uma parte do coração morrendo. E algumas pessoas, aí, cerca de 10% das pessoas, às vezes tem uma morte súbita, né, fora aí, né, ou em casa ou na rua, né, e não tem a chance de receber um tratamento. Uma parte aí consegue receber tratamento e sobrevive ao infarto, e outra parte aí acaba tendo aí que viver com muita limitação por conta de insuficiência cardíaca aí que vem depois do infarto. E aí a segunda doença vem justamente a insuficiência cardíaca, que é quando o coração é fraco. Então o infarto é uma das causas de insuficiência cardíaca, né? E que é uma insuficiência do funcionamento da bomba, né, do nosso corpo, e que quando ele é muito fraco, seja por uma doença aí, por dilatação do coração, uma doença do músculo do coração, ou por outros fatores aí que atrapalham o funcionamento do coração, como diabetes, ou outras doenças aí que afetam a fisiologia aí do músculo do coração, acaba dando dificuldade aí para executar esforços mesmo pequenos, né, no dia a dia, que a gente chama de insuficiência cardíaca, o cansaço. Acho que um outro mecanismo aí parecido também seria o AVC, né? Isso, muito bem. Então, assim, o AVC, a fisiopatologia, né, da doença é a mesma, né? Uhum. Então, ocorre uma degeneração das artérias, né, que irrigam o corpo inteiro, né? O coração e inclusive o cérebro, né? E a doença, né, que leva ao AVC é o entupimento dessas artérias no cérebro, né? Então, os fatores que levam
a ter o infarto são os mesmos que levam a ter o AVC. A pressão alta, colesterol alto, diabetes, o cigarro, o sedentarismo, né, e tudo mais. E assim, o que eu posso fazer para eu melhorar a minha qualidade de vida e diminuir aí esses riscos de desenvolver uma doença cardíaca? Muito bem. A gente às vezes, né, fica, sabe, né, da doença, sei lá, o pai teve infarto, ou algum parente, ou alguém que você conhece teve um problema muito sério do coração, né, e aí a nossa tendência é sentir muito medo, né, e querer ir atrás, sei lá, de um cardiologista, de alguém que vá tirar essa doença, né, então a primeira coisa, assim, que eu acho importante de dizer é que a grande carga que leva a doença daqui a 10, 20 anos vem das nossas escolhas, tá? Do que a gente escolhe para comer, do nosso hábito do dia a dia, né? E não aquilo que a gente já vai enxergar lá na frente, né? Então, a doença não começou lá. A doença começa aí 10, 20 anos atrás. Então, vamos pensar no dia de hoje para daqui a 20 anos. Quando a gente faz uma atividade física regularmente, o que acontece, né? Você prepara seu músculo, prepara seu coração, né? Para um desempenho aí acima do caminhar do dia a dia, né? Isso a gente chama de condicionamento, né? Então, a gente oferece oportunidade de desenvolvimento do músculo, do sistema musculoesquelético e do sistema cardiovascular para estar preparados para uma situação aí de maior demanda, né? E aí a gente vê que isso, do ponto de vista do coração, de eventos lá na frente, isso é protetor, né? Então, o fato de você ter uma atividade física regular aí, pelo menos 30 minutos, quem puder 60 minutos todos os dias, mas vamos começar no básico aí, 30 minutos todos os dias, né? Você acumula aí 250 aí minutos aí de atividade física ao longo da semana, e isso se mostrou protetor, então, algo como se fosse um remédio para você prevenir o infarto, o AVC daqui a 10, 20 anos. O fato, assim, de você não fazer essa atividade, ele vai acarretar várias outras doenças, dentre elas a pressão alta, né? Então, você deixa de fazer uma atividade física regular, você aumenta o peso, então começa a acumular gordura, excesso de gordura no corpo, e você vai desenvolver aí ao longo dos anos a pressão alta, vai desenvolver o diabetes, né? Esse acúmulo, o próprio acúmulo de gordura no corpo, né, que é uma resultante entre o que você consome e o que você gasta, né, acaba também sendo danoso aí, de risco, né, causando aí, aumentando o risco de você fazer essas plaquinhas de gordura que lá na frente vão virar, vão ser o infarto, né, e ao longo do tempo, então, você fazendo atividade física, você previne várias outras doenças que vão culminar no infarto. E mais algum outro? O que seria, assim, mais difícil da gente mudar na nossa vida, assim? Será que é um hábito de fumar? É uma mudança na nossa dieta? É iniciar uma atividade física? O que assim, na sua prática, você vê que é mais difícil da gente mudar na nossa vida? Olha, para cada paciente é uma história, né? Então, quando a gente se depara, né, num paciente que tem múltiplos fatores, né? Então, assim, às vezes o mesmo paciente é sedentário, fuma, tá obeso, tá diabético, tá hipertenso. Esse é o nosso combo aí que a gente vê mais frequente de acontecer, né? E para algumas pessoas, a gente vê maior dificuldade, por exemplo, no cigarro, né? Então, a gente costuma priorizar aí essa abordagem. E aí vamos aos pouquinhos, falando com essa pessoa, conscientizando, né, e acolhendo, né, porque muitas vezes a própria pessoa sabe que é um hábito nocivo, né, eu sei que faz mal, eu já tentei parar, eu não consigo, né, e aí a gente vai acolhendo, né, toda essa dificuldade, né, da pessoa, e ao invés de falar assim, você digamos assim, sem vergonha, né? Os pacientes falam às vezes, é sem vergonhice, eu não consigo, né? Mas a gente acolhe, né? De uma maneira que o paciente não sinta culpa, né? E isso não o paralise, né? Falar, não tem jeito, não vai dar. Não,
tudo bem, é assim mesmo, é difícil, né? Não é só você que é assim. Então a gente vai acolhendo esse paciente, tentando enxergar aí onde que entrou o cigarro na vida dele, né? Às vezes o cigarro, ele remete aí a uma fase da vida que ele, sei lá, tava aí de boa, né, curtindo, tinha amigos, viajava. Então, assim, entra nesse contexto e você abrir mão do cigarro, às vezes você acaba achando que tudo isso daí passou e isso deixa um vazio, né, do paciente também. Então, a gente tem que ir tratando também o significado, né, de cada hábito que ele foi adquirindo, né. Então, eu falei aí do cigarro, né, que às vezes está relacionado aí com essa sensação de bem-estar, de curtição, né, dos amigos, numa fase da vida. Às vezes a alimentação também remete à família, à mãe, à avó, né, coisas aí que são do momento aí da infância. Então, muito disso daqui a gente tem que ir acolhendo, né? E falando assim, o paciente traz assim, eu não consigo ficar sem comer doce, né? Então, a gente vai tentando entender, em que ponto da vida, né, que você lembra, né, desse bolo. Esse é o bolo que a minha avó fazia, né? E ela me ensinou a cozinhar. E tem todo esse significado aí que traz os hábitos, né, que no fim são ruins, né, para nossa saúde, que a gente vai aprendendo com esse excesso de doces, né? Ele vai fazer um acúmulo de gordura que vai aumentar a aterosclerose, mas no nosso coração é o bolo da minha avó, né? Então a gente vai tentando dissociar, né, esse hábito do comer, né, com os sentimentos, com as lembranças, né? E vamos dando opções. Fala assim, olha, você não precisa ficar sem comer bolo, né? Então vamos aprender a fazer o bolo com aveia, né, sem açúcar. A gente pode pôr, sei lá, uva passa, a gente pode pôr maçã, né, castanha, sabe? E aí trazer um novo formato, né, para esse hábito, né, que antes era, sei lá, a farinha branca, né, o açúcar, o óleo, né? Então trazer uma repaginada aí desse alimento, né? E falar assim, olha, ele pode ter todo esse significado e aí sem te trazer coisas ruins, né, para o seu corpo, né? Então a gente vai trazer coisinhas boas para ele, vai trazer aveia, vai trazer castanha, vai trazer a fibra, né? E aí a gente vai construindo com o paciente esses significados, né? Atividade física é a mesma coisa, né? Então assim, às vezes o paciente não gosta de atividade física porque às vezes já tentou, machucou, ou até tenta andar, mas não se sente confortável, né? Então não é simplesmente você falar assim, eu vou começar a andar amanhã. Não, vamos entender como é que foi sua experiência passada, né, da caminhada. Tem paciente que tem medo de assalto, que já foi assaltado porque estava caminhando, medo de cachorro, né, então assim, tem outras coisas aí por trás, né, dessa mudança de hábitos que a gente acaba tendo que ir cercando, ir acolhendo e ouvindo, né, e pensando aí que a caminhada ela vai trazer muito mais benefícios do que risco, né? Então, assim, vamos escolher um horário melhor, vamos escolher um local, né, mais iluminado, que tenha mais gente. Então, a gente vai aí falando, olha, não é porque se aconteceu uma vez que vai acontecer de novo, né? Isso vai ser importante para você e tudo mais. E, às vezes, pequenos hábitos, mas que se praticados assim diariamente podem dar um resultado ali no final do ano, né? Isso. Que seja assim bem marcante, né? A gente estava conversando sobre o suco, isso, sobre a bolachinha. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente não precisa modificar a nossa vida toda, a gente não precisa modificar a nossa dieta toda, mas se, como você estava falando, né, você come a bolachinha todo dia, isso. Mas se um dia você trocar por uma fruta, né, ao longo do tempo, você fez uma mudança enorme para a sua saúde, né? Porque é um hábito de todo dia. Então, você vê, assim, o hábito que a gente faz um pouquinho todos os dias, ele tem um poder imenso, porque, assim, são anos, né? Então, a gente tava fazendo uma continha rápida, né? Sei lá, um pacotinho de bolacha que você come todo dia. Às vezes, se você somar ao longo do ano todo, essa bolachinha todo dia, são 6 quilos de gordura que você consumiu, né? E isso daí, assim, pode ser
ser muito maior, né? Dependendo aí da quantidade. Às vezes vai um pacote inteiro de bolacha, eu tô calculando uma porção, né? Então, às vezes, a porção, por exemplo, daquele biscoitinho wafer, né? São 4 bolachas. Pensa, quem que come 4 bolachas? Ninguém. É meio pacote, um pacote inteiro numa sentada na TV, né? Então, são esses hábitos aí que a gente precisa olhar com cuidado, né? E aí pensar, falar, olha, será que a gente pode ter hábitos melhores do que esses, né? A bolachinha, tem o doce, tem o sabor da infância, né? Então, às vezes, é aquela bolachinha que você comia e levava de lanche na escola, enfim. Então, mudar o significado, falar assim, olha, essa bolachinha aqui já não tá sendo aí tão boa para sua saúde, né? Quais seriam escolhas melhores? Você mencionou uma fruta, né? Um iogurte com fruta ou iogurte com castanha, né? Fazer aí escolhas de alimentos ao invés dos industrializados, né, os pacotinhos de bolacha, a gente tentar aí os alimentos aí mais naturais, né, aqueles que a gente pode aí comprar a granel, por exemplo, as castanhas, né, que a gente pode descascar, né, como as frutas, elas podem trazer mais benefícios, né, para o coração, ao invés de riscos, como acontece com os industrializados. E existe uma recomendação formal, né, das sociedades de cardiologia no mundo inteiro. Existe uma iniciativa do governo federal, né, de redução desses produtos industrializados também, que eles já são comprovadamente danosos para a saúde, mas assim, é uma luta muito difícil, uma luta do dia a dia, né, da gente ir falando, né, com cada paciente, e aí o paciente que começa as mudanças já percebe a diferença, né, percebe uma redução aí de gordura abdominal, já vai percebendo uma redução do peso, uma melhora da disposição, né, do fôlego, começa a ter, assim, começa a caminhar, né, então, isso aí aos pouquinhos, um vai falando pro outro, né, e a gente vai conseguindo, mas é uma mudança muito difícil. Você tinha falado também do suco, né? E o suco, a gente às vezes tem aquele conceito, o suco é saudável, né, é muito bom, mas na verdade também existe uma recomendação formal para redução das bebidas adoçadas, né, então os sucos industrializados, as bebidas adoçadas, né, industrializadas, elas são comprovadamente aí ruins, né, para as doenças crônicas, aí favorece a obesidade, favorece o diabetes, né, e existe aí uma recomendação para que a gente evite o consumo dos sucos, tá? Inclusive os sucos naturais, né? Então, a gente estava conversando aqui, o suco, quando você vai preparar o suco, você coa, né? E a parte melhor da fruta é o bagaço, justamente, né? Então, você fazer o suco, você vai tirar a fibra dele, né? E aí você vai consumir só a frutose, né? Só a parte do açúcar, né? Da fruta. E ela é açúcar também, como o açúcar refinado que você, né, adiciona aí. Então, mesmo o suco sem o açúcar já é açúcar, né? Até porque também para fazer um suco a gente não usa uma fruta, exatamente, né? A gente usa 4 laranjas, então você consome muita frutose de uma vez, né? E às vezes é num momento até de refeição, então você já comeu o carboidrato da sua refeição, arroz, feijão, sei lá, batata, enfim, macarrão, né? Mais o suco, então mais um excesso de açúcar que vai, né, carboidrato, e aí isso daí naquele momento, né, quando você se alimenta, ele, sei lá, você não vai gastar tudo aquilo lá que você está consumindo, ele vai virar gordura, né, que se acumula na barriga, né, e daqui a pouco vai aumentar o risco aí de resistência à insulina, e vai virar um diabetes e tudo mais. Falando um pouquinho aí das doenças cardiovasculares em si, quais são os principais, assim, sinais e sintomas que a gente pode perceber na gente que pode ser já aí um alertinha para a gente procurar um profissional? Bom, a sensação nossa, né, que a gente se preocupa mais é a dor, né, dor no peito. Né? Então, a angina, né, que a gente fala, aquela dor no peito, um aperto, uma queimação, uma sensação espalhada no peito, às vezes ela passa pro pescoço, às vezes ela fica aqui no meio, às vezes ele vai no estômago, né? Então, esse desconforto aqui nessa região do tórax é um alerta, né, que pode significar doença cardíaca.
Em geral, assim, é um paciente que às vezes ele fica bem em repouso e vai fazer alguma atividade e sente esse desconforto, tá? Mas a gente vê que essa dor, ela se confunde muito com ansiedade, com outros sintomas, até gastrointestinais, né? Então a gente tem que ficar atento aí com essa orientação, tá? Então, assim, uma dor no peito pode ser uma coisa importante, geralmente é aquela que está relacionada com esforço, tá? Mas nem sempre quer dizer que você está infartando, tá? Então, crises de ansiedade ou pânico, às vezes tem sintomas muito parecidos, tá? Com esses que nos alertam para angina, né? E aí, assim, realmente eu não consigo dizer com certeza, olhando para a pessoa se é ou não é. Geralmente a gente usa exames aí complementares, tá? Para essa investigação e para esse diagnóstico diferencial. Outro sintoma que alerta é o cansaço. Então, e por isso que a atividade física ela é protetora para o sistema cardiovascular, né? Então, um paciente que evolua, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca, né? Ou uma dificuldade aí do funcionamento do coração. Se ele é sedentário, eu só vou descobrir quando ele está muito grave, né? Porque ele não faz nada de atividade física e eu não consigo perceber essa dificuldade, essa insuficiência precocemente. Então, de certa maneira, você ser ativo fisicamente, praticar atividade física regular, te protege, né? E te mostra, né, precocemente se você tem alguma doença, alguma coisa aí estranha, né? Então, assim, geralmente é um cansaço quando você vai fazer o esforço, você tá acostumado, sei lá, a subir sempre a mesma ladeira para você ir no mercado e de repente começa a dar um aperto no peito, dá um cansaço, você tem que parar no meio da ladeira porque tá tendo falta de ar. Então, esse também é um sintoma aí que pode nos alertar para alguma doença cardíaca. A própria pressão alta, né, a hipertensão, né, às vezes você tem um médico do trabalho, né, e vai medir a pressão lá no periódico, né. A pressão elevada, ele é um sinalzinho aí de que pode ter aí mais risco para o coração, né, mas não necessariamente o tratamento vai ser remédio. Né? Então, existem alguns passos pra gente aí falar que ele tem pressão alta ou não tem, diferenciar, por exemplo, eu tô com dor de cabeça, não dormi direito, tô com a pressão mais alta, né? Então, às vezes a gente vai tratar a dor, vai fazer orientação para dormir melhor, ao invés de medicar, por exemplo, né? Mas é um sinalzinho de alerta aí pra gente ficar atento aí para alguma doença aí por trás, né? Que esteja por trás dessa elevação da pressão. Falando um pouquinho da hipertensão, às vezes a gente só vai perceber que a gente está com uma pressão mais alta quando a gente tem um mal-estar, uma dor de cabeça mais severa, que às vezes você vai lá tomar um comprimidinho que você está acostumado e não melhora, né? Porque ela é meio silenciosa, né? Falando na observação dessa hipertensão, qual que seria o mais adequado, a quantidade de vezes aí pra gente ver, dar uma checadinha na pressão arterial aí no ano, por exemplo? Tá. A gente tem o periódico, né, por exemplo, de quem trabalha, é uma vez por ano, né? Mas, se nesse periódico já tá acima de 12/8, vale a pena ir com um pouco menos de distância e uma nova avaliação, né? Pra gente falar assim, olha, essa pessoa tem hipertensão arterial, né? A pressão é acima de 14/9. Tá? E aí a gente precisa ter pelo menos 2 medidas feitas em consultório para falar assim, não, realmente a pessoa tem hipertensão arterial. E aí, assim, eu digo assim, se você tem a pressão acima de 12/8, talvez aí dentro de 30 dias, 3 meses aí, rever essa pressão, mas pensar se não tem alguma coisa que está contribuindo para isso. O sedentarismo é o principal, né? O consumo excessivo de sal, de sódio, né? Que tem principalmente nos industrializados, refrigerante. Então, assim, começou a subir acima de 12/8, vamos rever aí como é que estão os hábitos, né? Principalmente da alimentação, né? Tomando muito refrigerante, muita Coca-Cola, muito fast food, tudo mais, já é um ponto aí para você começar a pisar no freio aí dessas coisinhas que você já sabe que não são muito boas, né? E aí, dali a um mês, no máximo uns 3 meses, rever como é que tá essa pressão, tá?
tá? E aí, assim, se está acima de 14/9, seria bom aí, mais breve, aí começar a agendar uma consulta médica, né? Não precisa ser o cardiologista necessariamente, pode ser o seu clínico de confiança, pode ser o clínico no posto de saúde, pode ser o acolhimento no centro de saúde, né? Pra gente rever essa pressão. Às vezes foi uma técnica inadequada, né? Então, assim, mediu, tava com a bexiga cheia, então ele pode subir a pressão. Tava com dor de cabeça, ou não tinha dormido naquele dia. Então, tem essas outras coisas que a gente tem que prestar atenção se não contribuíram para essa pressão mais elevada. Um outro fator que às vezes as pessoas esquecem, que eleva a pressão, é o uso de anti-inflamatórios, tá? Então, acontece às vezes, né, do paciente ele ser aí um pré-hipertenso, aí e começa a tomar anti-inflamatório porque tá com uma dor nas costas, e aí começa a ficar aí 18 de pressão, tá? Isso aí é o fato de ter consumido anti-inflamatório, mais um fator predisponente, né? Então tinha já uma pressão meio borderline, começa a tomar anti-inflamatório, faz pico hipertensivo. E aí o tratamento é tirar o anti-inflamatório, né? E acompanhando essa pressão e ver como é que fica, se ele vai ser candidato a tratamento ou não. Mas para todos esses pacientes acima de 12/8, todos são candidatos à mudança de estilo de vida, né? Então tirar o excesso de sal de industrializado, fazer uma caminhada aí todos os dias, isso aí vai ser um tratamento para esses pacientes, tá? E aí vai chegar um momento que a gente vai ponderar, né, se vai ser uma hora de entrar a medicação, mas junto com tudo que já foi feito. Então, já orientação de alimentação, tirar o excesso de sódio da comida, caminhadinha todo dia, e aí às vezes vai pensar, será que ainda vai precisar aí de remédio? Aí talvez sim. É isso que eu ia perguntar pra você. A pessoa, às vezes, até que já é hipertensa, né, se ela, e já faz uso de medicamentos aí, se ela melhorar a qualidade de vida dela, ela pode deixar de ser hipertensa? Pode. Muitas vezes, assim, a hipertensão ela tem um componente que é individual, genético, familiar, às vezes até étnico, né, racial, né, e tem um componente que é do estilo de vida, dos hábitos de vida, de consumo de sódio, sedentarismo e tudo mais, né. Então, assim, para determinadas pessoas, o componente genético é muito importante. Então, às vezes ela já é saudável, já faz tudo certinho e ainda assim é hipertenso. Isso existe. Não é a maioria, tá? A maioria é quando, assim, tem algum fator familiar, então, o pai ou mãe hipertenso, né? E acaba aí tendo o hábito de vida aí que contribui para a hipertensão, então vira hipertenso. E aí, a partir daí, se você consegue reverter aí tudo que levou a virar hipertenso, é possível uma redução aí significativa dos remédios, tá? Então, às vezes a gente consegue ir tirando aos pouquinhos, né? Começa a caminhar, começa a cair bastante a pressão, então a gente vai diminuindo, aí até ficar com um remédio ao invés de 3, por exemplo, né? Então isso é bem comum, isso é possível, mas assim, precisa realmente mudança aí significativa aí do estilo de vida. Falando agora um pouquinho assim de tecnologia, a gente está avançando cada vez mais aí em tratamentos, em diagnóstico precoce, né? Cirurgias aí, né? Que a gente nem pensava que poderia. Como que tá agora a cardiologia nessa situação? Olha, o tratamento, né, do infarto, né, ele evoluiu bastante aí na última década, né, ao mesmo passo que foi aumentando a incidência, né, de doenças cardiovasculares, foi melhorando o tratamento do infarto agudo do miocárdio, por exemplo, né, e a gente conseguiu com isso, né, uma redução significativa da mortalidade por infarto, então a gente tem muito mais sobreviventes, né, do infarto, que antes eram eventos fatais, né, então a gente tem mais sobreviventes, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com mais pacientes com insuficiência cardíaca, né? Então, os pacientes que, em outro tempo, eles teriam morrido, né? O suporte, né, avançado aí, UTI, balão intraórtico, cirurgia, né? Isso daí aumenta aí as chances deles sobreviver, mas deixa aí grandes marcas aí no coração, deixa insuficiência cardíaca aí, que a gente vai ter que ir contornando aí com medicamentos, né? Às vezes medicamentos de alto custo, né? E além aí de recursos aí para a saúde, e ainda esse paciente vai ser aquele paciente que eventualmente vai internar de novo, vai infartar de novo, né? Então ainda a gente tem que lidar, apesar, né, desses avanços todos, a gente tem que lidar com uma carga de morbidade muito grande, né? E
assim, hoje a gente consegue, né, com equipamentos muito sofisticados, né, enxergar a anatomia da placa lá no coronário, né, e aí colocar um dispositivo bem certinho, né, bem expandido e tudo mais, e com isso melhorar aí a qualidade aí desse tratamento, né, então um tratamento que fica mais duradouro e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente precisa de medicamentos também mais potentes para cuidar do colesterol, né, para reduzir o colesterol ruim do sangue, né, e redução expressiva da pressão arterial. Então a gente está tendo aí, junto com os avanços, né, também a necessidade de colocar recurso financeiro aí para tratar esses doentes, né. E aí a gente vê que o ideal, né, seria que a gente evitasse o evento. Sim. Né? Então, lá atrás, e já tem vários estudos aí que são custo-efetivos, né? Na prevenção, né? Então, você fazer campanhas para as pessoas, né, serem ativas, né, para que lá na frente eles não infartem, né? Campanhas de alimentação saudável, ou mesmo taxação, né? Eu vou aumentar a taxação sobre o cigarro, sobre bebida alcoólica, né, para que as pessoas não consumam. Isso tem um impacto importante na prevenção de mortes, na prevenção de eventos aí anos depois, tá? Então, talvez seja mais custo-efetivo, né, no sentido da gente, além da mortalidade, reduzir também a morbidade da doença, né, se a gente fizer a prevenção lá atrás, né, agora, né, com os pacientes mais jovens, né, e não com quem já tem doença, né. Quem já tem doença a gente vai tratar, e o tratamento está muito, assim, avançou muito, né, a gente vê, eu tenho vários pacientes aí com fração de ejeção recuperada, né, então eles tiveram aí um declínio da função ventricular, com tratamento, com suporte, eles melhoram a função e mantêm, só que a gente tem que manter em tratamento também constante. E lembrando também que quem já teve algum evento vascular corre o mais risco ainda de ter um novo, né? Diferente daquele que ainda não teve. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem essa ideia, né, de que os nossos esforços precisam se concentrar nos que já tiveram eventos, porque quem tem mais risco são eles. Mas a gente não pode deixar de cuidar de quem não teve, porque isso é o investimento mais custo-efetivo que a gente tem hoje em dia, né, olhando aí com os dados aí de muitos anos que a gente estuda a doença, né, as doenças crônicas não transmissíveis, né, específico a gente falando da doença cardiovascular, né, então a gente já sabe que a doença cardiovascular, existe ainda uma tendência de aumento, tá, apesar de todos os esforços, o desenvolvimento, existe ainda uma tendência de aumento, né, de mortes e de que ela continue ainda prevalente e é a principal causa de mortalidade nos próximos anos, mas a gente sabe que também as medidas preventivas aí podem gerar impactos aí significativos, né, e eu acho que é o nosso dia a dia, né, conversar com, às vezes, o colega, né, a gente tem sempre essa visão, né, de que um pouquinho todos os dias, né, pode aí trazer um impacto bem positivo aí para a saúde daqui a poucos anos, né, em pouco tempo. Doutora, a gente está no mês de setembro, né? Eu já fiz 2 podcasts aqui com outros convidados, um psiquiatra e um psicólogo também, né? Para alertar sobre o Setembro Amarelo. Tem alguma forma de a gente juntar esses 2 temas? Qual que é a relevância, né, de a gente trabalhar esses 2 temas assim juntos nesse mês? Olha, assim, parece que foi feito para isso, né, esses 2 temas. Eu vejo na minha prática, a maioria dos pacientes que trazem condições crônicas, elas trazem junto questões muito profundas emocionais, né, ou de medo, ou de tristeza, de fatos do passado, ou de construção de padrões, né, de lidar com as emoções ou com os fatos da vida que acabam levando à doença cardiovascular. Tá? E aí a gente fica com muita dificuldade de tratar a doença sem olhar para esse lado do mental, né? E a gente tem feito, né, um trabalho aí em conjunto com a atenção primária,
para abordar também essas questões, né, da saúde mental e relacionar com o cuidado do paciente crônico, tá? Então, não adianta a gente simplesmente falar, faça aquilo, faça exercício, coma direito, se a gente não ouvir o que o paciente traz para nós. A história de vida dele, né, o que na cabeça dele faz sentido para ele ter essa doença, o que significa essa doença para ele, né? Então, assim, é importante que a gente ouça, né, e que a gente esteja aí amparado aí pela equipe de saúde mental, né, para abordar essas questões, porque o que hoje em dia é feito, né? A saúde mental trata os graves, né? Os pacientes aí muito graves, às vezes os pacientes, né, que são candidatos a CAPS, esquizofrênicos, que acabam não tendo funcionalidade social, né? Ao passo que a gente vê muitos doentes crônicos, né, tendo que viver com essa condição de saúde mental sem ter o suporte ou sem que alguém perceba, né, que existe uma condição de saúde mental, seja depressão ou uma ansiedade aí que está causando sofrimento excessivo para o paciente, e eles vão tocando a vida e adoecendo o corpo, né? E isso acaba, como ele não vê vazão aí para o que ele está passando, acaba indo para o corpo, né? E aí é uma dor no peito, é uma angústia, é um sofrimento, né? Então tudo isso daí eu acho que está super interligado e não é à toa, talvez, esse Setembro Amarelo, Setembro Vermelho, porque as coisas estão juntas. E a gente já vê várias iniciativas aqui da atenção primária, né? Juntando essa questão aí do autocuidado com a saúde mental, né? Então, tendo esse olhar aí para essas questões, mas eu acho que tem que ser uma coisa assim mais ampla e mais... porque as pessoas relacionam muito as questões mais graves, isso, né? Mas esquecem também dessa necessidade da gente ser ouvido, né? Da gente colocar nossos medos, nossas angústias para fora e ter alguém para ouvir. Isso. Também nisso, né? E a gente pode levar a uma dor que a gente acha que às vezes é uma dor cardíaca. Isso. E é aquela ansiedade. E é a ansiedade que a gente angústia, tem, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que como ele construiu, né, a doença, né, na cabecinha dele, né, também vai refletir o quanto que ele vai aderir ou não ao tratamento, né? Então, a gente vê, às vezes, os pacientes tendo medo de caminhar, de passar mal, né? Então tem várias coisas que a gente precisa tratar junto, além de educação, além de ajustar o remédio, né? Então a gente tem que ouvir, tem que andar com eles, aí a gente vai ver como é que eles andam, vai falar, isso aqui é o cansaço, é normal, você vai sentir isso, né? Isso daí quer dizer que o coração aí tá um pouco mais acelerado, é normal, isso vai te fazer bem. Aí a gente vai falar, olha, tá vendo, tá passando, isso daí vai te trazer uma sensação de bem-estar. Então tudo isso daí a gente tem que ir construindo com o paciente, que eles têm muita dificuldade de sentir o corpo, né? Eles não, assim, isso é uma questão, assim, de desenvolvimento, né? As pessoas não são desenvolvidas aí da infância, né? A perceberem a respiração, a perceberem o corpo, né? A sentir, né? E aí acaba tudo ficando meio confuso, né? É aquela coisa, né? Às vezes não adianta nada, tanta tecnologia que ajuda muito, né? A salvar muitas vidas, ter o especialista do especialista, né? Aquele especialista que só faz a angiografia, se a gente não trabalhou a pessoa na integralidade. Exatamente. Né? Do cuidado, né? Exatamente. Então, as duas coisas têm que andar juntas, né? Eu acho, assim, o desenvolvimento, né, científico, assim, foi extraordinário, né? Se a gente for olhar o quanto que melhorou, né? E quanto que a gente avançou, mas ainda tem muito para avançar. E eu acho que esse olhar, né, para o indivíduo é uma coisa que está se perdendo, né, e principalmente com os especialistas, né, então a gente acaba criando aquela cultura do especialista, não, só o cardiologista vai resolver, né, então eu acho que precisa a gente desmistificar isso, né, e tirar um pouco a carga da especialidade, né, na prevenção, né, porque na verdade quem faz melhor a prevenção é a atenção primária, né, é aquele médico que te vê sempre, que está mais próximo, né, que consegue ter esse olhar, né,
para as questões da sua vida, né, que consegue estar próximo. E a gente precisa ainda desenvolver essa cultura. Ainda, assim, eu vejo muito avanço, né, nesses 10 anos quase que a gente tem de prefeitura, eu acho que muito avançou, mas a gente precisa ainda trabalhar muita coisinha aí do próprio conceito, né, da prevenção primária. Uhum. Nossa, foi uma delícia a nossa conversa. Espero que você volte mais vezes aqui para a gente conversar sobre outros assuntos. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Pessoal, se você gostou, curte, deixe um comentário. Se você quiser deixar alguma pergunta para a doutora Sheila, eu posso encaminhar. Então, comenta aí. Deixa seu comentário, a sua pergunta. E curta, compartilhe esse podcast que está cheio aí de informação diferenciada, né, para a população. E muito obrigada por assistir. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas. Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação. Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você.